Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e pela Igreja da Universidade Adventista de São Paulo, UNASP. Esta é a lição da semana 5 do terceiro trimestre de 2022. O título dessa semana é Calor Extremo. Vamos começar pelo verso para memorizar da semana, Isaías 53:10, que diz: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Temos estudado nas semanas anteriores como Deus permite e às vezes até ministra o sofrimento em nossa vida para nos moldar e nos purificar. Esta semana nós vamos refletir sobre um ponto muito sensível e até difícil de entender para muitas pessoas. A questão é a seguinte: o sofrimento e as provas têm o potencial de promover o nosso crescimento espiritual, mas eles também têm o potencial de terem o efeito contrário. Há o risco de o sofrimento ser tão grande que a pessoa deixe de acreditar em Deus. É a velha questão, né? Se Deus existe, por que Ele permite isso comigo? E se o efeito não é essa incredulidade, pode ser uma distorção da nossa compreensão acerca do caráter de Deus. Que Deus é esse que permite algo tão ruim acontecer comigo? Nós vamos aproveitar a lição desta semana para permitir que Deus nos ajude a conhecê-lo melhor. Ele sempre foi e sempre será um Deus de amor. Se Ele permite que você sofra, é porque Ele tem propósitos para a sua vida. Permanecer submisso e paciente nos ajuda muito a suportar as provas. O título da lição de domingo é Abraão no crisol. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande descendência e deixou claro que o seu plano envolvia o filho Isaque. Isaque foi o filho da promessa. Mas aí Deus submete Abraão à mais severa prova de toda a sua vida. Ele ordenou que Abraão sacrificasse Isaque. Esse episódio nos motiva a uma importante reflexão. Deus mandou que Abraão fizesse algo que ele mesmo, Deus, não aprova, que é o sacrifício humano. Ora, se Deus não queria de fato que Abraão fizesse aquilo, por que mandou fazer? Aqui vemos que Deus queria corrigir uma falha no caráter de Abraão. Anos antes, Abraão e Sara duvidaram que Deus pudesse cumprir a promessa de que eles teriam um filho, e eles buscaram uma solução alternativa com a serva Agar. Abraão, nessa ocasião, cometeu uma grande falha relacionada com o nascimento do filho da promessa. Deus, então, lhe dá agora uma grande prova também relacionada com o filho da promessa. Pediu que Abraão o sacrificasse. As grandes provações a que Deus nos submete estão relacionadas com as nossas grandes falhas de caráter. Deus age como um minucioso cirurgião que insere o bisturi no lugar exato que precisa de cura. Deus não queria a morte de Isaque. O que ele queria era que Abraão aprendesse a obedecer até as últimas consequências, ainda que fosse a morte do filho. Abraão não sacrificou Isaque de fato, mas o fez em sua mente, em sua intenção. E isso foi o suficiente para Deus. Talvez Deus não queira que você saia desse emprego que você tem por causa do sábado, mas Ele quer que você esteja disposto a isso se for necessário. Talvez Deus não queira que você rompa esse relacionamento afetivo, mas Ele quer que você esteja disposto a isso caso seja necessário. Por isso Deus nos prova. O propósito é o nosso crescimento no caráter e na santidade. Você está disposto a sacrificar qualquer coisa para fazer a vontade de Deus? Se não está, talvez Deus lhe ajude a alcançar essa disposição. Mas isso talvez doa um pouco. Mas é assim que funciona. O bisturi do cirurgião corta, faz sangrar e deixa cicatrizes, mas é um instrumento de cura. O título da lição de segunda-feira é O Rebelde Israel. A lição de hoje está baseada na experiência do profeta Oséias. Esse profeta experimentou a infidelidade da esposa.
ela o deixou em troca de outros homens. Mas, em vez de castigá-la ou rejeitá-la, Oséias, buscou a reconciliação com ela. Antes de se reconciliar com ela, com a esposa infiel, porém, o marido, Oséias, a repreende, dificulta a vida dela e a coloca em grandes dificuldades para fazê-la mudar o seu caráter. É isso o que Deus faz com o seu povo e com os seus filhos individualmente. Esse método de Deus agir para nos levar ao arrependimento, a verdade é que tem dois riscos, O primeiro é o de não reconhecermos a atuação de Deus, não percebermos que é Ele quem está buscando nos advertir ou nos repreender a fim de nos salvar dos nossos maus caminhos. O segundo risco é, como eu já mencionei na introdução dessa semana, o risco de termos uma noção equivocada do caráter de Deus. Podemos até reconhecer que Ele está agindo em nossa vida, mas talvez não gostar do que Ele está fazendo. É nessas circunstâncias que muitas pessoas se revoltam contra Deus ou simplesmente o abandonam, porque não entendem por que Ele está agindo assim, permitindo tanto sofrimento. Mas a grande lição da história do profeta Oséias é uma lição do amor de Deus pelo seu povo. Um amor que não desiste por causa dos pecados e por causa da infidelidade. A Bíblia diz que Deus repreende e disciplina a quantos ama. A repreensão e a disciplina de Deus não é castigo, não é rejeição, é busca, é oportunidade, é mão estendida para salvar. As dificuldades da vida devem ser vistas como o grito de Deus para nos tirar do caminho da destruição. Não esqueça isso. A lição de hoje tem como título Sobrevivendo por meio da adoração. Jó, sem dúvida, é o personagem bíblico mais emblemático quando o assunto é sofrimento e provação. A história possui alguns elementos esclarecedores sobre esse tema do sofrimento. Vamos relembrar aqui alguns pontos importantes. A Bíblia nos conta que Deus estava numa espécie de concílio celestial. Alguns acham que ele estava reunido com os seus anjos, outros entendem que os filhos de Deus mencionados aí no texto é uma referência aos representantes dos mundos não caídos. E a Bíblia diz que Satanás compareceu entre eles. Já vemos uma indicação de que Satanás não fazia parte do grupo de forma legítima. Ele estava ali como um intruso. Interessante é que Deus não o repele, não o expulsa. Deus nunca se apresenta como um Deus autoritário, arbitrário. Então Deus inicia o diálogo com o diabo, De onde vens? Ao fazer a pergunta, Deus já está indicando quem está no controle da situação e quem é que tem que prestar contas. A resposta de Satanás é ousada e atrevida. Venho de rodear a terra e passear por ela. As palavras usadas aqui indicam que Satanás estava dizendo que aqui na terra é ele quem manda, Em outras palavras, ele estava dizendo, lá na terra quem manda sou eu. Eu subo, eu desço, eu passeio na hora que eu quero e do jeito que eu quero. A terra é o meu terreno. Mas aí Deus faz uma segunda pergunta. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Em outras palavras, Deus estava virtualmente dizendo, a terra é o seu terreno? Não é bem assim. Lá, na terra que você diz que é o seu terreno, existe alguém que não pertence a você. É o meu servo Jó. E daí se desencadeia toda a história de sofrimento e provações de Jó. Em tudo vemos claramente um propósito divino. Nesse caso não foi como com Abraão e outros personagens em que Deus queria permitir o sofrimento porque ele queria corrigir um defeito de caráter através do fogo da provação. Com Jó, a questão transcendia a própria vida de Jó. Era o caráter de Deus perante o universo que estava em jogo. Jó aparece como uma prova de que Deus é superior ao diabo. Jó não sabia desse contexto espiritual que o envolvia. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Veja que declaração poderosa é feita a respeito de Jó, no capítulo 1, versos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou
rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A fidelidade de Jó deu a vitória a Deus no confronto com Satanás. Lembre-se de uma coisa: o seu sofrimento e as suas provas também podem servir para honrar e glorificar o nome de Deus perante o universo e perante o diabo. Então, faça como Jó. Glorifique o nome de Deus em tudo. Ele, Deus, lhe dará a recompensa final. Você vai ver. O título da lição de quarta-feira é Sobrevivendo pela Esperança. No início de sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo declara que perdeu a esperança quanto à sua própria vida. Ele passava por tantas tribulações e ameaças a ponto de achar que não iria sobreviver. No entanto, ele permanece a Deus, deixando claro ao longo de sua vida, do seu ministério, que os seus olhos estavam voltados para além desta vida, para a eternidade. Talvez como ninguém mais, Paulo faz então uma vívida descrição de todos os seus sofrimentos. Ele faz uma lista, né? Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29. Nesse texto ele cita os açoites, o apedrejamento, os naufrágios, ameaças dos gentios, fome, sede, etc. Em todas essas coisas, Paulo permaneceu fiel a Deus. E não apenas isso. Foi através de seu próprio sofrimento que ele desenvolveu a empatia e a sensibilidade para ajudar as pessoas que sofriam. E aqui está outro propósito importante do sofrimento em nossa vida. Quando Deus permite que você passe pelo crisol das provações, Ele não está apenas promovendo o seu crescimento espiritual. Ele está também preparando você para abençoar outras pessoas. Deus faz de nossas maiores dores o nosso melhor ministério. Quem superou uma grande crise no casamento poderá ajudar outros que passam pelos mesmos problemas. Quem precisou conviver com um diagnóstico assustador saberá como ninguém mais trazer ânimo e motivação a quem está vivendo a mesma situação. Quem enfrentou uma grande crise no relacionamento com um filho ou uma filha terá mais possibilidade de aconselhar um pai ou uma mãe que está sofrendo esse problema. Então aqui vai agora uma dica que pode lhe ajudar muito se você está passando por uma grande provação. Em vez de se concentrar no seu problema, na sua dor, na sua crise, volte a sua atenção para alguém que esteja sofrendo e precisando de ajuda. A melhor maneira de diminuir o próprio sofrimento é ajudando a diminuir o sofrimento alheio. Experimente isso hoje mesmo. O título da lição de quinta-feira é Calor Extremo. Agora mesmo, pouco antes de vir aqui gravar essa lição, eu recebi uma notícia da Espanha a respeito da onda de calor que está por lá nos últimos dias. Um jornal da região que eu morava, no País Vasco, trouxe a seguinte manchete: as mortes em Euskadi dispararam 40% na semana da onda de calor. O calor extremo castiga, né, e até mata. Os crisóis que Deus permite em nossa vida, às vezes também têm um calor extremo. Eu reconheço que pode ser difícil entender por que Deus permite isso. Às vezes parece que Ele não se compadece do nosso sofrimento ou que não age de forma específica em nossas tribulações. Mas quando olhamos a história do povo de Deus no passado, aprendemos muito sobre isso. O Mar Vermelho, o Rio Jordão, a falta de comida, a falta de água, são exemplos de situações extremamente difíceis vividas pelos hebreus. Mas foram essas circunstâncias difíceis que prepararam o povo para finalmente entrar na Terra Prometida. Elas são uma prova de que Deus permanece ao nosso lado, agindo em nosso favor nos momentos mais difíceis. Uma leitura importante para a lição de hoje é Isaías 43, versos 1 a 7. Leia com calma depois. Muito bem, eu termino agora
comentando um parágrafo muito esclarecedor da lição de hoje. Diz assim: podemos resumir de 3 maneiras o que aprender dos crisóis de Deus. Primeiro, o calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas destruir o pecado. Segundo, o calor não é para nos tornar miseráveis, mas para nos tornar puros como fomos criados para ser. Terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante e eterno. Ele jamais nos deixará sozinhos, não importa o que aconteça. Não esqueça disso. Deus te abençoe ricamente e até amanhã. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso. Muito obrigado pelo seu apoio. Forte abraço. Até amanhã.